Boa noite, meus queridos e estimados parceiros, amantes e loucos por duas e três rodas. Pela rádio Viagem do Rock e com direção, mixagens e supervisão técnica do incorruptível Roberto Leal, cá estamos novamente a ligar os motores de mais um programa da série Na Estrada com o Marcão. Vamos então acelerar essa bagaça. Importante deixar claro aqui, logo na abertura, que esta série de programas é de inteira e total responsabilidade deste destrambelhado que vos fala. E para qualquer dúvida, esclarecimento, revide, xingamento e outros troços, deixo aqui meu endereço de e-mail. A quem possa interessar, anote. naestradacommarcal@gmail.com naestradacommarcal@gmail.com. Bom, no programa passado eu falei sobre algumas dicas a respeito de segurança, sobre viajar em grupo, sobre capacetes, também eu falei um pouco. Hoje eu vou falar sobre a boa manutenção da motoca. É preciso fazer uma manutenção correta para manter o equipamento, manter o investimento e para a segurança. Então vamos nessa. Os componentes mecânicos das motocicletas têm ação muito mais direta e importante na condução do veículo do que se imagina. Não se deve utilizar a motocicleta sem os devidos cuidados com a manutenção preventiva. Friso especialmente que nunca se deve utilizar a motocicleta quando os freios e ou os pneus não estiverem em condições excepcionalmente adequadas. Isso daí é chave, gente. Todas as fábricas de motocicletas recomendam que a cada 500 km rodados a corrente de transmissão seja lubrificada. Apesar de sujar muito a roda traseira, isso evita o desgaste excessivo da corrente, da coroa e do pinhão. Para a lubrificação da corrente, há quem goste do óleo 90 ou 120, de graxa branca ou de lubrificantes mais específicos. Alguns deles estão inclusive em embalagens spray e são muito mais práticos de se aplicar. Pessoalmente, eu prefiro o Agrolube da Bardal, ou, na sua falta, o óleo 90. Em cima disso, digo que felizes são os que têm as motos com eixo cardão ou com transmissão por correia, gente. Porque é um porre lubrificar a corrente toda hora e de vez em quando ajustar. Mas, enfim, manter a calibragem correta dos pneus pode fazer toda a diferença entre estar em condições de se fazer uma curva ou seguir reto, se perdendo nela. O pneu, quando aquece, pode, por dilatação do ar, aumentar a calibragem até 8 libras. Ou seja, os pneus devem ser calibrados a frio. Quando usado em condições quentes, como por exemplo em uma viagem de 1 hora, um pouco mais, numa temperatura ambiente aí de 22, 23 graus Celsius, podem ficar duros demais, fazendo com que percam aderência quando mais for preciso. Portanto, para viagens em clima quente é recomendável se baixar as calibragens recomendadas pelo fabricante. Isso em cerca de 6 libras no pneu traseiro e 3 libras no pneu dianteiro. Fazer uma média, né? Porque a gente nunca sabe se vai esquentar, vai esfriar. Então fazer uma médiazinha é uma boa. Em havendo possibilidade, prefira o uso de nitrogênio para a calibragem dos pneus da moto, porque eles têm o ponto de dilatação mais elevado, e isso faz com que a calibragem se mantenha bem mais estável por muito mais tempo. Resumindo, quando for andar nas cidades,
calibre no máximo, na calibragem recomendada pelo fabricante. E para pegar a estrada, acerte a calibragem para um pouco menos, mantendo-se assim a melhor performance dos pneus. É uma boa medida isso daí. Quando o desgaste de um pneu atingir a marca do TWI, é recomendável se providenciar a sua substituição. TWI é uma sigla internacional que define o limite mínimo de aderência, segurança e confiabilidade de um pneu. É muito fácil de se identificar o TWI, porque na banda de rodagem é uma marca dentro do sulco e na banda lateral está escrito TWI, na direção desse sulco. E na direção da escrita TWI na banda de rodagem se encontra essa marcação que é tão importante. O sulco chegou nessa marcação, hora de trocar o pneu. Por garantia e por segurança, né? Porque tem algum tipo de adrenalina por aí que não é legal a gente querer ter, viu? Quando o pneu é trocado por um novo, é preciso muita atenção e cuidado nos próximos 50 km, pois as fábricas protegem os pneus com uma camada de cera, e até que ela seja gasta, é preciso se rodar com cuidado para se evitar derrapagens e possíveis quedas. Muito cuidado com informações equivocadas. E tem muitas por aí, tá? Em algumas publicações, mormente na internet, tem alguns caras loucos ou equivocados, metidos a professor, que recomendam que se tire a cera dos pneus novos com lixa grossa ou fazendo borrachão na areia ou ainda no cascalho. Não entre nessa cilada, gente. Ando de saco cheio desses idiotas que querem ser diferentes e se metem a ensinar tudo. Pô, isso é mó cagada, pô. Detona o pneu novinho. Sempre que se lembrar, ou em cada revisão, dê um bom reaperto geral nos parafusos das carenagens, rodas, suportes, protetores, bagageiro, pinças de freio, escapamentos e nos demais itens das motos. A alta vibração provocada pelo funcionamento do motor e pelas imperfeições dos calçamentos das vias públicas provocam o afrouxamento sistemático dos parafusos. Portanto, não deixe de manter sua moto sempre ajustada e sem barulhos, principalmente. Se não acelerou, vai soltando peça pelo caminho. Dependendo do tipo de tecnologia com que é fabricado um motor de moto e da performance a que ele se destina, o fabricante recomenda o uso de óleo mineral ou sintético no motor, bem como seu regime de troca, a cada 1.500, a cada 3.000, 5.000, ou em alguns casos raros aí até 7.500 e 10.000 km rodados. O filtro de óleo deve ser trocado pelo menos a cada 2 trocas de óleo. Nos motores sem filtro de óleo, a redinha de filtragem deve ser muito bem limpa a cada troca de óleo. Isso é muito importante para tirar as emalhazinhas de ferro que soltam do motor. Nas motos de uso comum, que não seja de competição, de nada adianta se usar gasolinas especiais com maior octanagem, pois o rendimento da moto não melhora em nada. E pelo contrário, pode prejudicar, porque, costumeiramente, provoca pré-ignição, que pode danificar partes do motor. Uma boa medida é se usar de vez em quando e na estrada 1 ou 2 tanques de gasolina aditivada para se descarbonizar o motor e limpar as partes móveis. Manter o tanque sempre cheio. Isso é legal. Manter o tanque sempre cheio na medida do possível evita a formação de gotículas na parte superior do tanque e que podem provocar oxidação das partes móveis da bomba de combustível e de outras partes do sistema de alimentação. Agora, a ideia é sempre manter o tanque cheio ou quase, porque ele quase cheio também evita muita coisa. E evita também que a bomba de combustível receba sujeira ou água. A água é mais densa,
mais pesada que a gasolina, e fica depositada no fundo do tanque. E quando se anda por um tempo com o tanque na reserva, a água vai para o motor, provocando falhas. Isso é importante notar também. Às vezes não dá, mas quando dá, na medida do possível, sempre procurar manter da metade para cima o tanque. Quando se está em lugares distantes dos centros mais desenvolvidos, muitas vezes não se tem opção, e a saída é abastecer a moto no único posto num raio de 200, 300 quilômetros, que às vezes nem cara de posto tem. Ele pode ter cara de tudo, menos de posto. E não se sabe o que pode sair das bombas. Para casos assim, um bom quebra-galho é ter no bolso um pedaço de meia de nylon feminina, que posto na boca do tanque, já faz uma primeira filtragem, evitando alguns perrengues aí brabos, entendeu? Porque tem lugar aí que o cara tá colocando gasolina, sai barata, rato, percevejo, terra, sai tudo junto. Uma primeira filtragem já garante alguma coisa. Não é muito comum, mas pode acontecer de um motor da moto não pegar. Isso sem estar com outros problemas, elétrico, pane, qualquer tipo de coisa. Se for o caso de a moto estar parada sob o sol forte, ou que o motor ainda esteja quente demais, e em ambos os casos o tanque da moto estiver cheio ou quase, possivelmente o problema seja a sucção no respiro do tanque. Basta-se abrir a tampa do tanque para liberar os gases formados pela evaporação do combustível, e a moto irá pegar numa boa. É recomendável se examinar pelo menos uma vez a cada 3 meses o nível de água da bateria. E, se necessário for, complete-o até a marca do nível máximo. Atualmente já existem muitas baterias lacradas e de gel que dispensam esse tipo de manutenção. Se o farol diminuir o facho de luz em marcha lenta, se piscar junto com a sinaleira, ou aumentar o facho de luz quando a moto é acelerada, recomenda-se completar o nível de água da bateria com solução, deixá-la por um dia, pelo menos por um dia, num carregador de carga lenta. Caso esse procedimento não restaure favoravelmente a carga da bateria, não haverá outro remédio que não o de trocá-la por uma nova. Aí é buscar uma nova nas mesmas especificações, tamanho, voltagem, amperagem, tudo mais, e substituir para que a moto fique legal. Se a motocicleta for ficar muitos dias parada e sem que seu motor seja ligado, é recomendável se desligar o cabo do polo negativo da bateria por precaução e por medida de segurança contra uma possível descarga dessa bateria. Recomenda-se também deixar a moto apoiada no seu cavalete central, quando houver, sobre um pedaço de borracha ou de um isolante qualquer, como, por exemplo, um pedaço de câmara de ar. Isso evita arrastos e deslizamentos em pisos lisos e protege contra a descarga da bateria, no caso de não estar desligado o cabo do polo negativo dela. Porque aí ela dá o terra no chão, entendeu? E aí descarrega a bateria. Deixar a moto apoiada no cavalete central também é uma boa medida para motos carburadas, mais ainda se a moto tiver mais de um carburador. Essa medida ajuda a manter os carburadores equalizados, porque quando fica no descanso lateral, portanto inclinada, a força da gravidade faz com que os carburadores fiquem com níveis variados de combustível em seu interior, colaborando em muito com a perda da equalização, que é responsável pelo funcionamento regular e equilibrado de todos os cilindros. Isso é importante, gente. Para o caso das motos que não vêm com o cavalete central, como algumas trail e a totalidade das esportivas e das nakeds, por exemplo, pode-se comprar um cavalete de oficina que suspende a roda traseira e equilibra a moto. Isso é uma boa para deixar na garagem.
Para quem gosta ou precisa de cobrir a sua moto por alguma razão, é importante observar que o motor esteja frio ao cobri-la. Jamais coloque a capa sobre a moto quando seu motor estiver ainda quente, porque além do risco de se danificar a capa, o risco de se acumular vapor d'água por abafamento, que aos poucos vai oxidando as partes e deteriorando as borrachas, é muito alto. Isso é também uma coisa importante que as pessoas parecem que não observam. Ela vai oxidando tudo, os parafusinhos, nipples e uma série de coisas. Antes de encerrar esse programa, volto a bater na tecla de alguns assuntos, ainda que isso possa parecer cansativo. Sabe, eu julgo de alta relevância isso. Eu vou continuar batendo nessas porras aqui. É preciso que toda a população desse país, que parece nem que é um país, é uma bosta, sei lá, se conscientize de que é muito necessário, é mais do que necessário, se doar sangue e órgãos. Doar sangue é um ato humanitário, gente, de grande extensão. Não dói e faz bem à saúde. Doar órgãos é um ato divino, abençoado, e seus desdobramentos vão muito, mas muito além do que se pode supor num primeiro momento. Por mais que eu tente, não consigo entender por que a grossa maioria da nossa população se recusa à doação de órgãos, preferindo que tudo apodreça e seja comido pelos bichos. É uma burrice antes de qualquer coisa, né? Um desperdício. Ainda que se alegue motivação religiosa, eu penso que é muita idiotice mesmo isso, muita ignorância, muita falta de visão e total falta de solidariedade, pô. E também falta de sensibilidade, demonstrando uma alma pequena. Vamos se ligar, gente, doar órgãos de parentes, de pessoas por quem a gente é responsável, deixar os nossos órgãos já doados, sabe? Doar sangue sempre que for possível, uma vez por ano pelo menos. Vamos colaborar, gente. Pô. A sociedade é isso, a gente não vive sozinho. E eu volto a falar sobre a campanha R$ 1 para o motoboy. R$ 1 não faz falta nem diferença a ninguém. Mas para o motoboy faz sim, faz muita diferença. Aquele motoboy que pilota com atenção e responsabilidade, que não é cachorro louco, que é educado, que trabalha direitinho, que entrega corretamente o que lhe foi pedido, merece ganhar R$ 1 de caixinha, né? Isso irá fazer com que esse motoboy possa correr menos no trânsito louco e assassino de nossas cidades, para poder pagar suas contas em dia e para manter a sua família com dignidade. Pensa nisso, gente. Às vezes é bom raciocinar um pouco e pensar nos outros e não só no umbigo, porque pensar no próprio umbigo é fácil, mas a gente tem que começar a pensar nos outros que estão à nossa volta, porque assim o mundo melhora. Bom, gente, por hoje eu já enchi suficientemente o saco de todos, né? É chegada a hora de desligar os motores dessa bagaça e pôr a moto no cavalete. Lembro que meus programas desta série são publicados no YouTube. Bastando para acessá-los, é só dar um toque lá. Acessá-los não, né? Para assisti-los, porra. Que merda, falo tudo errado. Para assistir os meus programas no YouTube é só acessar Viagem do Rock / Na Estrada com Marcão. Espero que na próxima semana eu possa contar novamente com a audiência de todos. E, por favor, façam contato, sugiram, critiquem, opinem, xinguem, mas se manifestem, que é muito legal para a gente ter um parâmetro de como a coisa está rolando. Porque esse programa é feito para vocês. E se não tiver legal, a gente muda. Se tiver legal, a gente mantém. Essa é a ideia. Que cada um fique sob a proteção do Deus em que acredita. Que tenham uma boa noite. E que amanhã tenham todos um dia melhor do que hoje. E que cada um procure ser melhor. Bom, gente, beijão. Fui.